Fala família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre futebol, importantíssimo, porque durante essas 2 últimas semanas falamos muito sobre política, mas o futebol precisa ser enfatizado, precisa ser realmente noticiado, porque o time não está nada bem em campo. E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma entrevista dada ontem ao canal Pop Bola Esporte Clube, em que o presidente eleito no último sábado, o senhor Levenciano, falou de diversos assuntos, esclarecendo o sistema que impera no Vasco, falou sobre essa situação da eleição online para o próximo sábado, falou também sobre a situação de reforços, inclusive falou sobre Balotelli e falou também, deu esclarecimentos aí sobre a situação de Martim Benítez e mandou um recado aí para os seus opositores. Veja tudo isso aí após a vinheta. Então vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essa situação do futebol. O Vasco volta a campo contra o Sport na Ilha do Retiro nesse próximo sábado, dia 14, às 16h30. E pasme, né? Pode ser aí que o Vasco esteja em campo, né? E com a vida sendo decidida numa segunda eleição no mesmo horário, né? Mas enfim, o Vasco volta a campo dia 14 contra o Sport. O Vasco, que está na zona do rebaixamento, ocupa hoje a 18ª posição, à frente apenas do Atlético Paranaense e do Goiás, e precisa sair dessa zona desconfortável para não complicar ainda mais sua situação, né? Entretanto, em campo o Vasco não vai ter o meio-campista Carlinhos, que está fora porque foi testado positivo para a Covid-19, mas pode ter aí a estreia do zagueiro Jadson, que foi contratado pelo clube na última semana e que pouco a gente falou disso, é verdade, mas já está realmente registrado no BID, pode sim estrear nesse próximo final de semana. A expectativa é que a gente tenha um time que possa buscar os 3 pontos, mesmo fora de casa, contra um Sport que está mais à frente na tabela e que a gente realmente possa sair dessa situação desconfortável, né? Vamos falar também sobre a situação política do Vasco. A vice-presidente do clube, Sônia Andrade, deu uma indireta aí, ou uma direta, como queiram, né? Realmente foi uma direta, falando sobre essa questão do cadastramento para a votação do próximo sábado. Veja aí na tela que ela realmente coloca a sua matrícula no site e não tem a matrícula localizada e cobra o senhor Mussa, né? Que garantiu aí que as eleições serão tranquilas e transparentes e pediu aí que as pessoas se cadastrem e realmente tá aí, né? A Sônia não conseguiu fazer o seu cadastramento, né? Continuando aqui nessa questão política, Levin esteve ontem no canal Pop Bola Esporte Clube do Alex Calheiros, concedendo uma entrevista, né, ao vivo no YouTube, e falou sobre diversos assuntos, né? Falou sobre essa questão de como é que funciona o sistema no Vasco. Acompanha aí. Pô, vamos resolver isso aqui. Por que a política do Vasco é tão complicada, Leve? Boa noite, obrigado pelo amigo estar aceito o convite. Boa noite, Alex. Boa noite, Isaías. Muito legal estar aqui no Pop Bola. Curto muito o programa. Vocês são campeões, nota 10. Parabéns por fazer esse programa aí pra cima. Cara, é difícil, é fácil responder isso. É difícil a política do Vasco, porque os objetivos das pessoas são diferentes. Alguns querem o bem do Vasco, outros querem o bem próprio. E aí é água e óleo, né? Infelizmente, boa parte do sistema que se instalou no Vasco, acho que na política brasileira como um todo, mas isso reflete também na política de clube de futebol, é um sistema no qual ele tenta se autoproteger com relação a estabelecer interesses privados acima dos interesses da instituição. Então, quando aparece alguém que está interessado realmente em ajudar a instituição, esse cara parece maluco, esse cara parece fora do esquadro, porque ele não se amolda àquele status político que está todo mundo acostumado a ver, que é aquele status político de favorecer a si ou um grupo que esteja em volta, de fazer composições de grupos. Então, a dificuldade é porque aparece na vida política do clube, finalmente, um candidato realmente interessado em colocar a instituição acima de qualquer interesse privado e entra em choque com o sistema que é montado e feito de pessoas que apenas buscam o seu interesse próprio.
Leven também fez uma grave acusação aí a Sempre Vasco, que teria pago pela última eleição, na votação das eleições diretas, né, a empresa Elege Online, que vai ser a responsável por conduzir o processo eleitoral no próximo sábado, que é 100% online. Veja o que disse o Leven. Depois nós vamos falar sobre isso um pouquinho também, que eu quero entender. A eleição online os caras querem fazer para roubar. Essa eleição online não tem a menor chance dela ser segura. Isso aí eles querem fazer para manipular resultado. Vocês querem fazer outra... Fala para eles aqui. Querem fazer outra eleição? Faz lá presencial de novo. Agora quer fazer online por quê? Se no Brasil todo vai ter eleição online. Vai ter eleição presencial, perdão. Se 12 outros clubes de futebol vão fazer presencial. Se o Brasil todo vai fazer presencial, inclusive em São Januário. São Januário vai abrigar 13 sessões eleitorais. Quer fazer online com uma empresa que é Sempre Vasco, pagou 53 mil reais, que não é nem o Vasco que pagou, que o Vasco está brigando na justiça com essa empresa, que tem conflito de interesses. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, não. Ah. Faz online aí os dois aí. Faz os dois que estão disputando o poder online e vê quem vai roubar mais voto de quem. Leven também deu a sua opinião, né, sobre a situação do presidente da Assembleia Geral, o senhor Mussa, né, que estaria realmente aí tendencioso a fazer as eleições, e fez a sua avaliação também em relação à Elege Online e o risco dessas eleições acontecerem no próximo sábado 100% online. Acompanhe aí. Quem mudou a normalidade do processo eleitoral foi o Mussa, porque quer fazer online para favorecer os seus 3 filhos e um neto que estão na chapa da Sempre Vasco. Quem mudou a normalidade foi ele. Aliás, ele nem podia ser presidente da Assembleia Geral, só no Vasco que acontece uma coisa dessa. Como é que o cara pode exercer uma função que se espera que ele seja isento e imparcial, e 3 filhos e um neto dele são conselheiros de uma chapa que está disputando? No momento que a chapa foi protocolada com 3 filhos e um neto, a obrigação dele como homem, se ele tivesse o mínimo de caráter, era ele, naquele momento, se dar como suspeito. Naquele exato momento, ele tinha que se dar como suspeito e passar a bola para o vice-presidente da Assembleia Geral. Esse é o papel de qualquer pessoa de caráter digna, que se espera o mínimo. Se você está num processo no qual se exige a tua isenção e a tua imparcialidade, e você tem, de repente, num processo onde você tem que ser o magistrado do processo eleitoral, você tem que ser o juiz imparcial do processo eleitoral, e aí tem 5 chapas que apresentam nomes. Uma dessas 5 chapas apresenta como nomes 3 filhos teus e um neto, meu amigo, está na hora de você sair, para você preservar o processo eleitoral. Ou tivesse combinado que seus filhos e seu neto não entrassem como conselheiro. Então, quem mudou a normalidade do processo, que estava marcado para o dia 7 de novembro, desde o dia 5 de setembro, foi ele. E mudou para o dia 14, única e exclusivamente, porque sabia que São Januário estaria cedido para o TRE e seria uma desculpa para não fazer presencial em São Januário. Então vamos colocar os pingos nos is, Calheiro, porque na boa, o Vasco cansou de mentira. Nós entramos no Vasco agora, né, eu sou o primeiro presidente eleito na história do Vasco de forma democrática pelo voto direto. Então o Vasco agora entrou na era da verdade. Chega da era das mentiras no Vasco. Então o processo estava marcado para 7 de novembro. Quem mudou a normalidade do processo foi ele. Ele, única e exclusivamente para colocar numa data onde São Januário estaria cedido para o TRE, muito embora as eleições sejam no dia 15, a obrigatoriedade que o TRE pede dos equipamentos que são cedidos é de 2 dias de antecedência. Então São Januário estará cedido ao TRE 13, 14 e 15. Então ele, já sabendo disso, marca numa data para a eleição ser da maneira que ele quer, com a empresa que ele quer, no formato que ele quer, para poder manipular as eleições. É isso que está se colocando, usando uma empresa que, atestadamente, de acordo com parecer da COP da UFRJ, parecer da PUC, parecer do Eduardo Neri, um grande vascaíno de Brasília, grande conhecedor de informática, essa empresa não tem como garantir segurança contra sistema imune a fraudes.
Essa empresa é vulnerável, o sistema dela é vulnerável, é fácil de ser penetrado, é fácil de ser violado. Essa empresa não dá segurança aos vascaínos, essa empresa poderá expor os dados de todos os vascaínos, poderá expor o nome do pai, da mãe, CPF, número de matrícula, de todos os vascaínos. Isso é muito grave, porque isso pode violar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aonde que nós podemos ter uma lisura no processo, feito desta maneira, uma empresa no qual é paga por uma pessoa física e não é paga pelo Vasco, que o Vasco discorda expressamente da condução por essa empresa, depois de ter sido 3.447 vascaínos irem a São Januário votar. Pô, pelo amor de Deus, não dá, gente, não dá. É só somar 2 mais 2 e ver se dá 4. As pessoas estão somando 2 mais 2 e está dando 5. Após essas declarações, Levin também falou sobre reforços e deu aí a sua contribuição ontem no canal do Calheiros, falando sobre a situação de Balotelli, que estaria doido para vir para o Vasco, né? E que realmente, sendo assim, ele homologado como presidente do Vasco oficialmente, né? Ele vai realmente buscar estruturar essa contratação do Balotelli, mas vai primeiramente saber a opinião da comissão técnica, conversar com o técnico atual do Vasco para saber a opinião do técnico em relação à lista de jogadores que ele tem para reforçar o clube, né? E falou também sobre a situação de Martim Benítez, né? Onde ele esteve reunido com agentes do jogador para tratar da contratação junto ao Independente. Acompanha aí. Colocado acima de tudo. O Benítez era uma contratação importante para o candidato Campelo, porque isso aí faria ele capitanear mais votos politicamente. Acabou a eleição, aí agora tem que conversar com o futuro presidente. Isso emputeceu o pessoal do Benítez, o Independente, perdeu a confiança no Vasco, perdeu a credibilidade, e eu consegui resgatar isso, porque hoje eu me reuni com os representantes do Benítez, chamei o meu diretor de futebol aqui, chamei o meu diretor financeiro aqui, mostramos e acertamos quais são as garantias para a contratação do Benítez, e está tudo firmado. Até já foi noticiado aí. O Benítez está garantido para o ano que vem, acaso, né, nós sejamos efetivamente o presidente e estejamos nessa equipe de transição já a partir do mais rápido possível. O plano de negócio que a gente tem não é para esse Vasco mais ou menos. O plano de negócio que a gente tem é um Vasco modelado em outro patamar. É um Vasco modelado com outros tipos de recursos. Mas há garantias, o Levin, mas há garantias. Claro que há. O Vasco não tem, mas meus parceiros têm. Porque quando eu te pergunto isso, porque isso foi uma coisa que na entrevista que a gente fez com o Campelo, ele disse que a cota de televisão... Mas o cara só olha para dentro. O cara só olha para dentro. O cara não consegue olhar para fora. Você consegue garantia quando você tem ou quando teu parceiro tem. Nós temos parceiros. Tanto é que os empresários do Benítez aqui estiveram no meu escritório hoje, eu trouxe o diretor de futebol, trouxe o diretor financeiro, e eles estão saindo daqui, pode entrevistar ele. Eles estão tranquilos de que o Independente vai ser pago. Porque nós temos as garantias, a nossa equipe tem, os nossos parceiros têm, os novos parceiros do Vasco que nós estamos trazendo têm. Enquanto as pessoas ficam lá vivendo esse mundo de horrores, esse trem fantasma que fizeram o Vasco ser, enquanto os três patetas, que é o Salgado, o Júlio e o Mussa, estão aí bagunçando a história democrática do Vasco, nós estamos trabalhando para fazer um Vasco gigante. E não estamos trabalhando desde ontem, não. Estamos trabalhando há 2 anos, mostrando ao mundo o que é o Vasco, mostrando a grandes empresas do ramo desportivo o que é o Vasco. Então os nossos parceiros estão aí, prontos para ajudar e para poder validar o nosso projeto, o nosso plano de negócios, através de captação de novos recursos que a gente conseguiu graças a essas peças, graças a esses documentos que foram construídos com muito trabalho, com muito afinco pela nossa equipe de executivos. Só para você entender, a gente modelou financeiramente o Vasco de 2016 até 2035.
Eu duvido que algum clube de futebol hoje tenha um planejamento estratégico, uma modelagem financeira por cento de custo de todos os departamentos para esse período de 20 anos. Duvido. Sobre a oposição que busca aí uma nova eleição sábado que vem, o Levin deixou um recado, né, aos seus opositores e mandou ver. Acompanhe aí na tela. O meu negócio é o Vasco. Então fala para os caras desistirem, porque tá ficando feio pro Vasco. Se você gosta tanto do Vasco assim, diz para eles, ó, vocês não têm projeto, vocês não têm uma equipe de trabalho, vocês não têm recursos novos, você não tem coisa nada pro Vasco. Perderam a eleição, tomem vergonha na cara e ajudem o Vasco. Volta em 2023, se tem tanta... Faz o que eu fiz. Use esses 3 anos até 2023 para construir um projeto melhor que os Sumamos para o Vasco e se candidata em 2023. E possivelmente, com os títulos que a gente vai conquistar até lá, vão perder de novo. Então, para quem tinha dúvida aí do que é esse processo eleitoral do Vasco, como se dá, quais são os interesses de poderes que ainda não declararam o Levin como presidente, né? Essa situação do presidente da Assembleia Geral está totalmente ligado a Sempre Vasco, você viu aí, né? Então, tudo mostra que realmente o Vasco precisa ser passado a limpo. Como ele bem falou na entrevista ontem, o Vasco precisa viver a era das verdades e que realmente seja o clube transparente e competitivo que todo torcedor vascaíno quer, que seja realmente um Vasco forte, e é isso que a gente espera. Então, valeu pela atenção, obrigado aí. Se não for inscrito, corre aí, se inscreve, é de graça, não paga nada, basta clicar aí na palavra inscrever-se, né? Ou no cantinho da tela aí, né? Você pode clicar e se inscrever e também ativar o sininho para que sempre que subir um vídeo novo você seja notificado pelo YouTube. Também compartilha, traz a galera para conhecer o nosso conteúdo. Valeu? Fica com Deus e até mais.